Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de computação de alto desempenho e paralelização com OpenMP, ok? Hoje a gente vai ver um exemplo simples, né, de Hello World ou Olá Mundo, para a gente começar a introduzir os conceitos de paralelização utilizando a biblioteca OpenMP, ok? Antes da gente começar, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações e também já deixar o like no vídeo. Isso faz com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas. E também, se vocês puderem ajudar o nosso projeto, tem aqui o link na descrição, né, com o nosso Apoia-se. Vocês podem ser nossos apoiadores por apenas R$ 5 por mês, ok? Então vamos começar o nosso primeiro exemplo de programação multithread com OpenMP. Primeiramente a gente vai criar um arquivo chamado de hello.c, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer para utilizar o nosso OpenMP é incluir, né, com a nossa diretiva include, a biblioteca, né, omp.h, ok? E aí a gente vai incluir também a nossa stdio.h para poder utilizar a função printf. Aqui a gente começa com int main void, definindo já a nossa função principal, ok? E aqui dentro da nossa função principal, a gente vai paralelizar, né, o nosso código para fazer ele como multithread. Para utilizar, né, o OpenMP, basicamente, a gente vai ter que utilizar uma diretiva, né, escrito #pragma omp, ok? E a forma mais simples de utilizar essa diretiva é utilizando parallel, ok? Parallel com dois L's aqui e fecha com L, ok? Aqui abaixo a gente vai colocar as nossas chaves, né? Abrir chaves e fechar as chaves. Tudo que tiver entre essas chaves aqui vai estar sendo paralelizado aqui dentro dessa diretiva. Vou até colocar aqui do lado, ok? Que a gente possa visualizar melhor. Ou talvez colocar uma indentação aqui, ok? Tudo que tiver dentro dessas chaves vai estar pertencente a essa diretiva de paralelização. Então a gente vai paralelizar o código que tiver aqui dentro, ok? Como exemplo simples dessa aula, a gente vai declarar uma variável id, ok? Vou colocar id igual a 0 e eu vou exibir aqui um comando printf, ok? Aqui no comando printf eu vou colocar a string hello e aí eu vou colocar %d, ok? Para exibir esse id. /n para pular a linha, ok? Coloco vírgula id, ok? É simplesmente um código que ele exibe, né, esse id aqui, né, dessa variável id, ok? Qual é a diferença desse código para o código que a gente está acostumado a fazer, que é o código serial? É que este código que está dentro da nossa Pragma OMP Parallel, ele vai ser paralelizado, ou seja, eu vou ter esse processo, ele vai se dividir em várias threads, ok? E cada uma dessas threads vai executar este mesmo código. E a gente vai ver esse código sendo executado lá na tela do terminal, ok? Então a gente vai dividir a mesma tarefa para várias threads. Então vou sair e salvar, ok? Ctrl L. E agora a gente vai aprender a fazer a compilação com o nosso OpenMP. Primeiramente eu utilizo o GCC, ok? Se você já não tiver o GCC instalado, basta utilizar sudo apt install gcc para instalar. Ele vai pedir a sua senha e depois vai fazer a instalação do GCC, ok? Para fazer a compilação, gcc -f OpenMP para incluir, né, a nossa biblioteca OpenMP na compilação desse código, ok? E aí a gente coloca hello.c -o e o nosso executável hello.x. Vou apertar Enter aqui, o código foi compilado. Se eu der um ls, está aqui o meu código fonte, hello.c, e meu código executável hello.x. E aí eu posso rodar com simplesmente ./hello.x. Ao apertar Enter, eu visualizo isso aqui na tela. Aí vocês devem estar se perguntando, bom Rodolfo, mas eu escrevi apenas um printf, né, desse código hello. Aqui está aparecendo 8 códigos. Pode ser que no seu computador apareça menos ou mais do que isso. Ok? Aqui tem 8 mensagens hello, 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo, porque o meu computador
ele é um Acer Nitro 5, né, ele conseguiu dividir esse processo em 8 threads, ok? Porém, a gente pode controlar a quantidade de threads que esse processo, né, irá utilizar. Exemplo, eu posso utilizar uma variável chamada de omp, underline num, underline threads, ok? E aí eu coloco aqui export, né? E coloco um número inteiro correspondente ao número de threads, ok? Vocês têm que atentar aqui, né, para a paralelização ocorrer da melhor maneira possível, né, para o número de threads do seu computador. Aqui no meu tem 8, então no máximo eu vou colocar aqui até 8 threads. Eu poderia colocar mais, mas isso não vai melhorar a eficiência do meu código, pelo contrário, vai piorar. Então vamos colocar aqui, vamos diminuir o número de threads para metade. Colocar export omp num threads igual a 4. Ou seja, eu só quero que esses processos se dividam em 4. Apertei Enter aqui, Ctrl L. Se eu der um echo nessa variável, né, echo $omp underline num underline threads, eu vejo que essa variável foi corretamente inicializada, né, com o valor 4. Se eu rodar de novo meu código, .hello.x, e apertar Enter, agora eu só tenho 4 mensagens printf. Ou seja, aquele meu código se dividiu em 4. Ok? Vamos modificar de novo, né, esse valor dessa variável para a gente utilizar menos threads ainda. Ok? Então agora eu quero que o meu código se divida em 2 threads. Então eu coloco export omp num threads igual a 2. Aperto Enter. Quando eu executar .hello.x, eu só tenho 2 threads. Ou seja, aquele meu processo se dividiu em 2. Ok? Vou voltar lá para o número 8, que é o máximo de threads aqui do meu computador. E agora a gente vai modificar o exemplo, né, utilizando uma função do OpenMP para obter o número da thread, para que eu possa saber qual é a thread que está executando, né, no momento que a minha mensagem foi exibida. Vou lá para o meu código hello.c, ok? E aqui no lugar de id igual a 0, eu vou colocar o seguinte: omp underline get underline thread, ok? Underline thread underline num, e abro e fecho parênteses. Isso aqui é uma função que ela vai retornar o número da thread para essa variável id. Como cada thread que está sendo executada aqui é diferente, cada função omp get thread num vai retornar um número diferente a depender da thread, né, em que esse código está executando, ok? E aí eu vou ter um número diferente retornado aqui como meu id na minha função printf. Vou sair e salvar. Vou refazer a compilação, né? gcc -f openmp hello.c -o hello.x, ok? Apertei Enter aqui, né? Agora eu tenho a minha variável omp num threads igual a 8, ou seja, eu estou utilizando 8 threads, meu processo se divide em 8, ok? E agora eu posso rodar com .hello.x. Ao rodar esse exemplo, eu tenho o seguinte: 47516302. Percebam o seguinte: o número das minhas threads começa de 0 e vai até 7. São ao todo 8 threads, ok? Porque começa de 0. E se eu executar de novo hello.x, olha o que acontece. A ordem de execução é completamente diferente. Se eu tentar executar de novo, eu vou ter outra ordem de execução, ok? Cada número desse representa o id de uma thread que executou. Percebam o seguinte, que a execução, apesar de eu conseguir dividir o processo em 8 threads, eu não tenho controle, né, de qual thread terminará a tarefa primeiro. Então, para cada vez que eu for executar, né, eu vou ter uma sequência diferente aqui sendo exibida de threads, porque ela pode, né, começar e finalizar primeiro a sua execução do que as outras threads, ok? Essa primeira aula é uma introdução, né, à nossa computação, né, paralela com o OpenMP, e a gente vai ver mais detalhes a partir das próximas aulas, ok? Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima.